Aí galerinha, tudo bem com vocês? É Jogadores na área, mete caixa! É Joystick na mão, bate-papo e diversão, e hoje a gente vai falar sobre a retrospectiva do esporte. Quem vai jogar game e bater papo comigo? Cássio Zirpoli. Um prazer, cara, você tá aqui com a gente, jornalista, escritor e gosta de game também, né? Gosto, posso revelar o nome do jogo? Pode. Mario Kart aí, faz parte muito da minha infância aí. Já tá aparecendo aqui no nosso telão. A turma já discutiu muito por causa desse jogo aí. Pode escolher aí, viu? Fica à vontade aí. Rapaz, eu vou com o velho Yoshi. Cássio, o ano de 2018 do esporte começou com a chegada de Nelsinho Batista, campeão da Copa do Brasil em 2008. Foi uma boa pro esporte, um cara que estava no Japão, vim pra cá, pra Recife. Olha só, ali aquela contratação, ela acontece no momento onde o esporte precisava de uma reformulação completa no futebol. A direção do esporte já estava pressionada, né? Porque na ocasião o clube escapou por um triz do rebaixamento no Campeonato Brasileiro de 2017, e trazer Nelsinho Batista foi assim um grande escudo que a direção conseguiu naquele momento, né? Porque era um treinador que, detalhe, desde a saída da Copa do Brasil ele nunca tinha voltado. O esporte já tinha tentado várias vezes, mas nunca tinha acertado o retorno de Nelsinho. Acabou trazendo, mas a qualificação do time fez com que essa volta fosse muito frustrante. Inclusive o próprio treinador, né, que saiu reclamando de salários atrasados. Isso no começo do ano, ou seja, o esporte terminaria o Brasileirão num cenário bem caótico nessa questão financeira, mas essa reclamação ela já havia desde Nelson Batista, que inclusive fez até uma coletiva, ainda treinador do clube, se despedindo e jogou isso no ventilador, né? Há 10 anos atrás eu saí calado daqui. Dessa vez eu não poderia sair calado. Eu tenho que denunciar. Eu estou no esporte há 4 meses e não recebo. Não recebi uma imagem ainda. Recebi 2 CLT. E o pior de tudo, que ninguém me dá uma satisfação. Na Copa do Brasil, ele perde, ele é eliminado pelo Ferroviário, começa vencendo por 3-0, toma lá o empate e perde nos pênaltis. Foi vexatória, Cássio? Muito. Eu estava no estádio, vi aquele jogo assim, fiquei meio sem entender. Porque o Sport abriu 3-0, 3-0 com vaga para muito mais. A diferença técnica entre o Sport e o Ferroviário do Ceará era visível e continuou no ano todo. Assim, um time estava na primeira e outro estava na 4ª divisão. O Ferroviário até seria o campeão da Série D, inclusive, né? Mas naquele momento a diferença técnica era grande, mesmo o time do Sport não sendo um grande time, e estava com a vitória completamente encaminhada, né? Faltando, não lembro, entre 10 e 15 minutos, o Ferroviário conseguiu um atrás de 3, na verdade, né? Foi buscar um 3-3 e venceu o Sport nos pênaltis. Detalhe, o Magrão ainda pegou um pênalti, o Sport ainda teve a chance de empatar, só que aí na última penalidade o Sport desperdiçou a penalidade, ou seja, ali foi na unha, foi matando na unha aquela classificação. Pode dizer que foi Batalha da Ilha aquele jogo, não? Foi. Não, veja, geralmente a batalha é pra quem vence, né? A Batalha da Ilha é pro Ferroviário, no caso, né? Aí você vê, aí o Sport vai pro Pernambucano. Nossa, terminei em segundo lugar, foi eu ganhei o primeiro. Rapaz, eu nem vi. O nível de concentração ter terminado de segundo aqui eu considero um milagre. Aí você vê, aí o Sport faz um Pernambucano oscilando, não é? Consegue se classificar abaixo do Central e vai para um jogo de semifinal lá em Caruaru e perde 1-0. Jogo único, né? Assim, jogo único, eliminação precoce, na tua opinião? Sim, o Central, que historicamente é um clube que tem muitas dificuldades em termos de resultados contra o Sport, mas conseguiu fazer o mando de campo, né? Assim, o fato de ser um jogo, esse regulamento do Pernambucano facilita muito a possibilidade de surpresas, né? Sendo um jogo só, ninguém tinha vantagem do empate, mas tinha um mando de campo com o gramado Lacerdão e somando a um time do Sport bastante irregular. E o Central bem encaixado, tanto que, como você falou, ele terminou na frente do Sport na fase classificatória, né? Então, aquela classificação do Central foi bem merecida, mas para o Sport, que estava pegando um freguês histórico, foi mais um vexame que já estava ali mostrando que o ano não seria fácil, né? Torcedor do Sport jogando objetos no gramado, celulares, lata, perde a cabeça o torcedor rubro-negro. Aí o Nelsinho Batista marca uma entrevista coletiva, né, reúne a imprensa, né, estreia, na verdade ele estreou no Campeonato Brasileiro, né?
Aí o empate com o Botafogo foi o divisor de água. Aí tem uma declaração infeliz de um dirigente do Sport, né, falando que futebol é resultado, não respeitou a história que o Nelsinho tinha dentro do clube. A gente deu toda a condição para que o Nelsinho desempenhasse durante a semana o trabalho, para que a gente hoje possa colher o resultado. Aí depois do jogo, o Nelsinho convoca uma coletiva sem dizer nada a ninguém e joga tudo no ventilador. É exatamente isso. Ele treinou 2 partidas na Série A, né? Que foi a estreia contra o América Mineiro, onde o treinador foi muito mal, assim, também tem que... Uma sapatada. Escalou mal o time também, né? Ele tem a sua parcela de culpa. No jogo de volta já mudou bastante a equipe, o Sport fez um bom jogo. Ganhei essa, viu? Foi bom também. Eu tô aqui perdidaço. E o Sport acabou fazendo uma boa partida contra o Botafogo, inclusive levou o gol de empate nos descontos, no fim da partida. E a partir daquele momento, que parecia que o Sport tinha achado o seu time, mas Nelson Batista perdeu a paciência com a situação do clube, que já era difícil. E era um momento onde a direção do Sport, ela negava as informações da imprensa em relação aos atrasos. Tem até uma matéria do colega Daniel Leal, do Diário de Pernambuco, chegou a fazer uma matéria de 2 meses de atraso, e o presidente do Sport negando. Não, disse que eram 2 dias. E no fim, mas isso era naquele momento onde estava explodindo essa informação, né? E no fim, é muito claro que eram 2 meses. Inclusive, o Sport terminaria com um período superior a esse, né? Ou seja, não é óbvio que não eram 2 dias, porque se fosse 2 dias, teria resolvido a situação, né? Só para completar aqui, o Nelson Batista é demitido em 17º lugar. Foram 17 partidas, 3 derrotas, 7 empates e 7 vitórias. Um aproveitamento de 51,8%. Fraco, né? Fraco. Essa volta de Nelson não foi boa, mas o material humano que ele teve assim também... o clube já com problemas financeiros, lembra, a gente até passou do ponto que o Sport se desfez do seu time, né? Nelson Batista perdeu inclusive o André. André começa no ano do Sport, mas acabou sendo negociado com o Grêmio. Ele chegou a fazer 2 gols ainda, eu acho. O Sport vendeu o Diego Souza, mas não recebeu todo o dinheiro, recebeu só metade. Inclusive, no momento que a gente grava isso aqui, ainda não está resolvido. Inclusive, o Sport ainda está brigando pelos outros 5 milhões e isso fez falta ao Sport. Richelli acabou indo para o Inter, enfim. E não houve reposição. Uma bagunça geral, né? Não, negociar até faz parte do jogo, mas não houve qualquer reposição à altura. Aí o Sport vai no mercado e traz Claudinei Oliveira. Uma aposta boa, né? Chegou, motivou o time começou vencendo até a parada da Copa, né? A parada da Copa. Com Claudinei, o Sport, eu acho que ele teve um desempenho surpreendente, porque veja só, desde que começou o programa, só estou criticando aqui a montagem da lei. O Sport venceu 5 partidas nas 10 primeiras rodadas. Inclusive, quando você termina o campeonato com o Sport rebaixado, é algo assim quase inacreditável com um desempenho desse, porque veja só, o time ao todo venceu 11 vezes. Em 38 rodadas, das quais 5 nas 10 primeiras rodadas, ou seja, foi uma arrancada muito grande, mas quem estava acompanhando com algum mínimo de atenção no Sport, viu que aquela pontuação era para o clube agradecer, ou seja, conseguiu com todos os méritos, jogo na raça, na defesa com proposta, com estratégia, ok, mas que tecnicamente essa pontuação que o Sport tinha era muito aquém do que o elenco podia oferecer. Só que a direção, até por falta de dinheiro também, acabou sentando em cima dessa vantagem. Como você falou em relação à parada da Copa do Mundo, o Sport usou a parada basicamente para treinar, para achar que de repente poderia melhorar o time numa questão de treinamento, de entrosamento, e não era só isso, era uma questão de nível técnico. O Sport não se reforçou tecnicamente naquele momento. E isso era muito claro, isso foi muito criticado, isso foi muito batido, mas não houve mudança quanto a isso e a volta foi muito cruel, porque o Sport já tem, antes da parada, o Sport tinha perdido do Vasco, levando o gol no finzinho e empatado com o Grêmio na Ilha do Retiro. O Grêmio que jogou até com um time alternativo, mas é um bom resultado, independente de ser alternativo. Mas na volta foram, acho que 10 jogos sem vencer. Aí matou a campanha do time, caiu o Claudinei, que também, é o que eu falo sempre, tem a parcela da direção e também tem a parcela do técnico quando o treinador insistiu em alguns jogadores de forma inacreditável. O jogo, um marco que eu acho é o jogo contra o Vitória lá em Salvador, onde ele acionou o Igor.
um atacante sem qualquer qualificação para jogar a Série A. E quem contratou esse rapaz? Claro, ou seja, na verdade, aí fica parecendo até que ele manda, que ao fazer isso ele manda um recado para a direção, sabe? Mas Série A não é lugar de recado. Isso eu estou dando a possibilidade de ter sido isso, certo? Não pode arriscar. Não pode. Era um jogo importantíssimo contra um Vitória fragilizado e veja só, o Sport perdeu aquele jogo. No fim da competição, o Sport não foi rebaixado por um ponto. Poderia ter sido aquele ponto. Então, assim, você não vai adivinhar, claro que você vai saber que foi por causa disso, mas que decisões completamente questionáveis acabaram resultando num declínio do Sport ao longo da competição. Bom, Cássio, deixa eu te falar que você está sendo desenhado pelo Adriano dos Anjos. Caricatura, só sua, né? Fera demais, velho. O cara também é escritor, viu? O cara também tem uns trabalhos aí interessantes. Dá um oi aí, Adriano, pra galerinha que tá te assistindo. Massa aí. Vai mandar bronca, aí tá com medo aí? Tu parasse de dizer os resultados, né? Ah, não, porque tá todo mundo vendo aqui, não tem problema, tá todo mundo vendo aqui. Aí o Claudinei fez 16 jogos no comando do Sport, foram 5 vitórias, as 5 primeiras, 4 empates e 7 derrotas, 39,5% de aproveitamento. Sai com o time ainda fora da zona de rebaixamento, ou seja, o que ele botou, a gordura que ele fez foi enorme. Mas ele deixa o comando do Sport com o Sport fora da zona de rebaixamento. Agora, era um Sport que naquele momento não apresentava mais evolução técnica. Então, a saída de Claudinei, você consegue entender, aceitar. Inclusive, eu acho até que foi uma decisão correta. Mas não era só isso, era uma questão de qualificação de elenco. E o Sport só foi fazer isso na reta final da competição. Aí chega Eduardo Batista. Sim. Era um momento importante para a volta dele, mesmo o pai dele saindo, jogando tudo no ventilador. Acho que a torcida, a direção, os jogadores, acho que todo mundo conseguiu separar isso, sabe? Embora Eduardo teve uma tabela difícil nos jogos que ele trabalhou, a qualificação não chegou a tempo, até chegou Jair, mas ele não utilizou Jair. Um erro, né? Não, mas na verdade eu sempre falo. Quem sabia que era Jair? Ninguém sabia que Jair ia render aquilo tudo, né? Mas engraçado, foi ele que pediu o jogador e ele não utilizou. Mas de toda forma, ele pode ter feito um mínimo de acerto defensivo. Um toque interessante aqui é que depois do jogo contra o Palmeiras, o Filipão foi até o Eduardo e perguntou: quem são esses dois caras aí? O que foi que vocês acharam aí, o Jair e o Marcão? Foram nas divisões inferiores. Demorou a perceber que o Jair jogava direitinho, né, pra escalar o cara. Nas divisões inferiores, né, que o Sport foi achar Jair no Juventude na Série B e Marcão lá na Série C. Porém, Eduardo, ele tem um problema muito grave em ajuste ofensivo, que o Sport abdicou de fazer gol, deixou de fazer gol na competição. E de todos os treinadores que passaram no Sport, ele é o único que vou desconsiderar Nelson, porque eles foram 2 partidas, mas assim, que tiveram um mínimo de calendário. 40 dias ele só passou no Sport. Mas o aproveitamento dele foi de zona de rebaixamento. Veja só, Claudinei, o trabalho de Claudinei deixou o clube fora. O de Milton Mendes, que vai chegar depois, também deixou fora e o Sport termina rebaixado. Por quê? Porque o que deixou dentro foi muito baixo aproveitamento. Então, assim, o trabalho de Eduardo Batista foi muito ruim. Ele foi determinante, inclusive, para o rebaixamento do Sport. Olha só o desempenho do Eduardo Batista. Ele passou 40 dias, fez 8 jogos, acumulou 1 vitória, 1 empate e 6 derrotas. A vitória sobre o Paraná Clube, lanterna. 16,6%. Muito baixo, muito baixo. Não, determinante para o rebaixamento. A tabela foi difícil, por exemplo, ele enfrentou Corinthians em São Paulo, enfrentou Cruzeiro no Recife, enfrentou Palmeiras, mas cada um tem seus erros graves. O dele, por exemplo, eu falei de Claudinei. O de Eduardo, eu vejo o jogo contra o Palmeiras, que era o líder, e o Sport estava 0-0. Antes do jogo, na questão de motivação, ele disse que o Sport venceria o jogo. Passou uma semana trabalhando, ajustando a equipe, a torcida encheu, a torcida do Palmeiras também fez a sua parte lá na geral do placar, mas o resto do estádio encheu. E o Sport, em algum momento, fez um jogo bem equilibrado contra o Palmeiras. Tanto é que até a reta final, o Sport estava 0-0 o jogo. Só que ele fez uma mudança de tirar acho que um lateral para colocar um jogador mais ofensivo, expôs o time para tentar buscar a vitória. A derrota não foi exatamente por isso não, mas o gol saiu logo depois. E o que aconteceu? Em vez de observar um empate contra o líder como um resultado positivo, embora ele tivesse dado a declaração que ia vencer o jogo, ele acabou fazendo um tudo ou nada, que o Sport perdeu 1 ponto. Aí eu digo mais uma vez, o Sport caiu por 1 ponto. Ou seja, nesses pequenos detalhes que o Sport abdicou de algumas possibilidades, esse ponto já na reta final, já com o Sport já estava na zona de rebaixamento, já era uma dificuldade que o Sport tinha. Se com o Claudinei o Sport tinha uma gordura, ele poderia achar que poderia arriscar porque tinha uma gordura na competição, nesse momento o Sport não tinha. Então o Sport não podia simplesmente ignorar um empate contra o líder, mesmo em casa. Isso foi um erro muito grave.
Você ganhou a primeira aí, ó, mas a gente já começou uma nova corrida e essa aqui eu tô mandando bem, viu? Tô na frente aí, ó. Não, parabéns, eu já tô com o meu título aqui. Já vim buscar o título aqui. Bom, Zípolo, deixa eu falar aqui da CCQ rapidinho. Vai lá. É bom que eu me concentro aqui, inclusive. Vamos falar da CCQ, velho, que esse curso de fotografia é maravilhoso. Tá vendo essas fotos aí, velho? São feras demais, né? Essas fotos foram feitas pelo Edu e pelo Lucas, tá? Você quer fotografar desse jeito? Quer mandar o clique legal, igual essas duas feras? Então se inscreve aí no curso da CCQ, coloca no cupom aí, ó, o nome Joga2, você vai ganhar um desconto pra lá de especial, beleza? Com a saída do Eduardo, o Sport demorou, né, pra achar um treinador e veio o Milton Mendes. Foi uma boa? Foi o último tiro. Naquele momento eu já achava que o Sport já... 4 treinadores, cara? É o recorde do clube nos pontos corridos. Um clube que tem 4 treinadores, ficar na primeira divisão seria... quebraria qualquer estatística do campeonato, porque não é um trabalho de permanência, né? E naquele momento eu acho que o Sport já estava encaminhado para o rebaixamento. Estava muito próximo. E na estreia de Milton Mendes, ele leva de 5 do Atlético Mineiro, com uma atuação tenebrosa do Durval. Eu acho que foi a pior atuação da história do Durval com a camisa do Sport. Já teve, já é um dos maiores ídolos do clube, mas também pode viver, obviamente, seus piores momentos. Eu acho que foi nesse jogo contra o Atlético Mineiro, na Independência. Então, na volta, era um tudo ou nada contra o Inter. E assim, o Inter que brigava, se vencesse o Sport, seria o líder do campeonato. Então, assim, era algo muito difícil. E o jogo foi equilibrado. O Inter, até porque o Inter vinha mal fora de casa, então, e o Sport, a torcida comprou a ideia de ser o último tiro, a última chance. Só que no segundo tempo, numa saída errada, acho que de Raul Prata, um contra-ataque gera o gol do Internacional. E o que aconteceu? 1-0 pro Inter, ali basicamente o Sport ia entregar, ia ficar tipo Paraná Clube, assim, jogando um zumbi no campeonato, sabe? Mas aos 32 do segundo tempo, Adrielson empata. E um pouco depois, na reta final, numa roubada de bola, acho que Michel Bastos pega a bola e toca para Matheus Gonçalves, que entra na cara do gol e marca. O Sport vira o jogo, acho que foi a primeira virada do Sport na Série A, e o Sport venceu um time que estava sendo líder. Então, assim, foi uma boa vitória que acabou empolgando, e naquele momento... Deu uma animada, até porque a tabela ela melhoraria. O Sport na rodada seguinte pegaria o Atlético Paranaense, que inclusive é o jogo da lesão de Magrão, né? Que Magrão se machuca, o Sport foi goleado. Na volta, depois teriam 3 adversários assim acessíveis. E o Sport fez a sua parte, tanto que o Sport chegou a engatar uma série de vitórias, né? Ainda pegou um Grêmio reserva. Em algum momento o Sport conseguiu sair da zona de rebaixamento. Só que, aí acontece mais uma vez, nesse tempo todo a direção ela não qualificou, ela deu sorte. Porque ela trouxe os 2 jogadores que a gente já falou, né? O Milton também resgatou, né? Os jogadores que o Eduardo tinha encostado, né? Colocou eles para jogarem. Eu acho até que não, eles foram encostados de forma merecida, né? Que foi Felipe Bastos e Michel Bastos, mas ok. Na hora que muda o treinador, mudou a conversa e tal, e eles voltaram, mas Michel pelo menos rendeu. Felipe Bastos acho que não rendeu, não. Mas os 2 volantes, esse sim houve um encaixe. Ele também encontrou a zaga com a surpresa Adrielson. Adrielson, que naquele momento que ele fez o gol contra o Inter, o Sport estava cheio de suspensões e lesões. Ele não foi acionado porque era escolha, porque só tinha ele. Era a última escolha. Só que aí ele ficou. E com o Hernando houve esse encaixe, uma coisa que o Sport teve, acho que 7 ou 8 composições de zaga. Isso é um absurdo. Mas ali encaixou, né? E na hora que encaixou, e apareceu um jogador muito rápido, dando um jogador que finalmente quebra uma linha defensiva, que foi Matheus Gonçalves, o Sport tornou o mínimo competitivo. Voltou a briga a disputa pelo campeonato, para tentar pelo menos não ser rebaixado. Boa, Zirpoli, deixa eu falar agora dessa camisa bacana que eu tô usando aqui, ó, da Davi Fashion. Gostou? Achou legal? Achou legal, Zirpoli? Tô vendo aqui, preciso pegar aqui. Eu tô concentrado no jogo. Eu vou tapear e me ganhar essa daqui. Bom, você vai ganhar uma dessa também. É da Davi Fashion. Olha o Instagram aí embaixo, galerinha, @use.davi, entrega em todo o Brasil. Um abraço ao Nilson, nosso apoiador. Valeu, Nilson. Um abraço também a toda a galera de Santa Cruz do Capibaribe. Aí teve o jogo decisivo contra o Santos, que o Sport tinha que vencer e torcer por uma combinação de resultados. Aí não deu, né? Venceu, mas... Não, até fez a sua parte, e inclusive sobre o time do Sport, acho que foi muito digno. Eu disse o seguinte quando terminou numa análise após a competição, que foi... Eu considerei esse time do Sport ruim.
No contexto de Série A, certo? A gente tá falando, obviamente, no contexto de Série A. Eu acho esse time do Sport ruim. E esse time fez 42 pontos. Esse time ficou a 1 ponto de não ser rebaixado. Assim, é algo muito surpreendente. Porque o time não se preparou para isso. Além de, tecnicamente, ser um time muito frágil, é um time que estava com 3 meses de salário atrasado, sem qualquer perspectiva de pagamento. Ou seja, na última semana, nem na última semana, a direção sinalizou vamos pagar metade, pagar nada. Simplesmente é como se o Sport fosse o time que trabalhasse de forma de graça. Um relógio. É um relógio, trabalho de graça. O exemplo é o Jair, cara, o melhor jogador do time, né? Os 3 que chegaram, ele, Marcão e Matheus, ninguém receberam um salário, cara. Então, assim, agora, isso... Foi um homem, né? Não, veja, quanto ao time do Sport, é o que eu falo. Eu acho que o time do Sport, inclusive, a vitória sobre o Santos deixa esse discurso. O time foi no limite. Porque, numa questão de nível técnico, existe o limite. Então, assim, pra mim, esse time superou o limite. Porque esse time que eu considero ruim, e esse time que tá com atraso de pagamento, ter feito 42 pontos, assim, então eu acho que, na verdade, ele foi além da capacidade dele. Faltou um trabalho de direção de futebol mesmo. E Milton também teve teve muito mais acerto do que eu, isso aí para mim não tem a menor dúvida, mas ele também errou. No jogo contra o Flamengo, eu sempre falo assim, esse já na reta final, de entender a matemática da competição. O jogo estava 0-0 na Ilha, quando o Paquetá foi expulso. No momento que Paquetá foi expulso, a primeira coisa que ele fez assim foi mudar a substituição, mudar o time e colocou Felipe Bastos. Ele imaginava um jogador que desse mais profundidade no passe, sabe? Mas o Felipe Bastos é um cara que não tem qualquer contrapartida defensiva. E pior que onde ele passa, a galera não quer ele lá, né, velho? E assim, não é possível que Milton não soubesse disso. Aí o Sport perdeu aquela partida, um ponto que contra o Flamengo, que terminou como vice-campeão brasileiro, aquele ponto na Ilha. Eu digo o seguinte, o Sport foi um time de basquete nesse Campeonato Brasileiro. O que é basquete? Ou você ganha ou perde, não existe empate. Então assim, você tem que trabalhar o empate, porque, por exemplo, o Sport terminou com mais vitórias do que o Ceará, que não caiu. O Sport teve o mesmo número de vitórias do que o 13º lugar. Ou seja, o que é que faltou? Faltou aquele pontinho ali, um empatezinho em casa, um empatezinho fora, ou seja, jogar o campeonato com o mínimo de entendimento, sabe, em termos de pontuação. E nisso acabou, sobretudo em um time limitado. E fez muita falta. Tanto é que o time caiu no limite, né? O que o Eduardo fez bem, né? Quando em 2015. Dele do Sport, 11 empates. O problema é que ele gostou muito do empate ali também, né? Mas ali, por exemplo, o Sport, se eu não me engano, foi o time que menos perdeu, o segundo time que menos perdeu. Era um time muito duro de ser batido. E no final acabou em 6º lugar, ou seja, se fosse pela regra atual, teria ido a Libertadores, né? Com toda a derrota, sim, o Milton Mendes, né, com os erros, ele fez 50% de aproveitamento, né? Muito bom. Do Sport. Muito bom em comparação aos outros, né, que tinham chegado no Sport, mas não conseguiu livrar o Sport do rebaixamento. Então, Zirpoli, de quem é a culpa? De quem pagou essa conta? O nome e sobrenome, Arnaldo Barros. Eu estou querendo administrar o esporte para poder gozar com o Flamengo, com o Corinthians, né, para me colocar à frente desses grandes clubes, para que o Brasil todo se curve ao esporte. Veja só, é do presidente do clube. Porque o Sport se desfez de um time... Veja, o Sport terminou em 15º lugar em 2017. Não foi uma boa campanha, mas não foi uma boa campanha por causa da defesa, que foi uma das piores. Aliás, o Sport nos últimos 3 anos sempre tendo uma das piores defesas da competição. Mas, ofensivamente, era um time muito bom. Diego Souza, André, André fez 16 gols, Diego Souza acho que fez 11. Assim, 27 gols só dos dois. O atacante do artilheiro do Sport nesse campeonato de 2018 acho que teve 5 gols. Olha, a diferença cruel. Então, assim, o Sport não se acertou, se desfez das suas principais peças, ainda saiu Everton Felipe, ainda saiu Richelli, enfim. E não houve reposição. Mesmo você vendendo, ou seja, o Sport vendeu as peças, ainda assim o Sport ficou sem dinheiro. Terminou para contratar, ficou sem dinheiro para pagar salário, continua dessa forma até agora, começou a atrasar funcionários. Assim, é um trabalho inacreditável. Assim, simplesmente o Sport travou, com problema de fluxo de caixa. Mas como a receita tão alta esse ano? Mas alguns detalhes, por exemplo, se confiou na venda de Diego Souza de 10 milhões a partir de um argumento de que... Porque tinha um contrato com o Fluminense, né, que poderia ter direito a metade da venda. Só que o Sport fez essa venda com 10 milhões para o Sport e apenas 1 milhão para o Fluminense, se baseando em 1,5
trocado pelo empresário Diego Souza, de forma até oficial, com, acho que o diretor da base do Fluminense. Mas assim, isso não mudou o contrato que o Sport tem com o Diego Souza. E ficou tão claro isso, o Sport pode até ganhar esse caso na justiça, mas a justiça não entendeu de forma sumária que o Sport tinha razão. O que é que aconteceu? O São Paulo pagou a parte do Sport, que seria a metade dos 5 milhões, e o restante está em juízo, né? Tá em juízo até agora. Então, assim, esses 5 milhões, no mínimo, seriam, por baixo, eu acho, 2 folhas do Sport. Viabilizaria o clube. A venda de André de forma parcelada, mas ok, hoje todo mundo vem dessa forma, mas... E até porque o André não queria ficar mesmo, né? Não, então, ou seja, foi a única negociação que eu entendo. Eu disse, ó, tem que vender, o cara não queria ficar e tal, mas a forma como a venda foi feita, da forma como ela foi parcelada, ela não adiantou pro clube. E... rapaz, eu acho que eu ganhei esse campeonato também. Tu ganhou as 2 primeiras corridas, acho que eu fui buscar, eu ganhei as outras 3 aí. E viabilizou. E termina o ano devendo, já necessitando adiantar a receita para terminar de pagar o clube, você já vai deixar o problema para o ano que vem, e sem contar a diferença das cotas de transmissão, que mudaram, né? O cálculo mudou. Em 2019, o Sport não terá a cota integral, como era nos últimos 20 anos. Nos últimos 20 anos, quem caía dos cotistas são 18, desses 18 clubes, só 3 estão no Nordeste: Sport, Bahia e Vitória. E quando você jogava a segunda divisão, primeiro ano, você tinha a cota total, só que mudou. O Sport não vai ter a cota total, ele vai ter uma cota bem menor. Não, duas, já tá bicampeonato aqui. Mas eu tenho que fazer as honras. Não. Veja só, eu não senti que você abriu, não, viu? Aí vamos lá, Zirpoli. O que é que esperar do Sport para 2019? Então, acho que vai ser ainda mais difícil. O presidente ideal para o Sport agora? Teve a eleição, mas a situação que retirou a chapa seria com Augusto Carreiras. Ele retirou a chapa, então tem outros 2 candidatos, Milton Bivar e Eduardo Carvalho, ambos da oposição. Vai ser muito curioso, o Sport vai ter uma disputa com 2 candidatos, ambos da oposição. A situação não tem candidato, o que obviamente garante a vitória da oposição, que no Sport só aconteceu uma vez até hoje. Em toda a história do Sport, só uma vez a oposição ganhou, que foi em 1986. Na ocasião, Homero Lacerda ganhou de Vanderson. Homero Lacerda era a oposição. Então a oposição vai voltar a vencer no Sport, mas vai ter um clube muito com uma situação muito grave. Por causa justamente disso que eu estou falando, dessa questão das cotas de transmissão na televisão, que o Sport vai ter um valor muito abaixo do que ele recebia. Só que o clube já está endividado, então ele não vai... 200 milhões, 40 milhões. Esse biênio de Arnaldo Barros é um biênio de 213 milhões, porque somando com a receita operacional de 2017 e a previsão que ele tem para 2018. Então, Zirpoli, quais os erros o Sport não pode cometer em 2019? Olha só, essa dificuldade que o Sport está tendo esse ano que vem o Sport vai ter uma receita muito abaixo. Vai ser, já dá para falar aqui, no mínimo, vai ser a menor receita. Nos últimos 4 anos, o Sport passou de 100 milhões em todos os anos de receita operacional. E assim, dentro do cenário local, é uma diferença muito grande. Por exemplo, o Náutico acho que tem 15, o Santa tem 10 milhões, assim, o Sport tá mais de 100. É uma comparação difícil. Mas em 2019, o Sport vai ser bem abaixo de 100 milhões. Assim, eu tô falando quase um pitaco também, mas a partir de projeções, acho que vai ter entre 60 e 70 milhões, ou menos. É uma nova realidade de um campeonato difícil, que é o da Série B, com a remontagem de elenco, com dívidas para pagar, com processo eleitoral ainda em curso. É terra arrasada. Bom, Zirpoli, vamos te mostrar agora como ficou o teu desenho. O Adriano dos Anjos já terminou por ali. Mostra aí, Adriano, como é que ficou o desenho do nosso convidado. Maluco, olha aí! Moral. Pô, eu vou bater palma quando largar o controle aqui. Uma morte anunciada, né? Tá vendo aí? Pô, resenha, meu. Bom, esse aí é um dos presentes dos jogadores pra você. Você vai ganhar agora aqui também, ó. A camisa da Davi Fashion, né? Olha aí pra você, pode abrir aí. Primeiro agora que eu soltei pausa aqui, ó. Valeu aí. Pode mostrar aí, camisa do nosso apoiador. Olha que legal. Pode mostrar aí, boa. E também, você vai levar pra casa também um quadro da CCQ, meu amigo. Esse é de quem? Edu. Ah, esse é do Edu. Olha só aqui, ó. Pô, meu irmão, vim preparado pra isso não, viu? Meu. Gostou? Pô, isso é aqui no Recife? É aí, ó. Isso é uma ligando. Esse. Bom, Edu,
Essa é o Baobá aqui do Jardim do Baobá. Ah, então é daqui. Jardim do quê? Do Baobá. Do Baobá, tá vendo aí? Esse é o Baobá do Jardim. Ah, pô, arretado. Muito obrigado aí, minha galera. Valeu, Zirpoli. Eu que agradeço. Um filme. Bom, Zirpoli, a gente agradece pela presença. Pô, foi legal pra caramba aqui. Sai ganhando ainda, pô. Ah, pô, ainda eu deixei você ganhar, pra poder fazer o social. Bom, galerinha, espero que vocês tenham gostado. Torcedor do esporte, deixa seu comentário. Diz aí quem é que você quer que participe no programa. Não deixa lá de curtir e tocar no sininho, né? Pra receber as notificações do nosso canal. Deus abençoe a todos. Fui!